sempre bom lembrar que quando nós estamos falando ainda do século XIX, nós ainda estamos falando do Império Otomano. É sempre bom lembrar que esse império vai ser um dos mais longevos da história. E aí a gente tem no GEPOM a professora Monique Sorachevsky, que é estudiosa desse Império Otomano, e a gente é bom lembrar que fazia parte desse império o que era chamado naquela época, essa divisão geográfica que hoje nós conhecemos, não existia, obviamente, ela é do século XX, nós vamos ter a Grande Síria. Né? E o nome Síria é uma denominação que ela vem da Idade Média, então também ela não é uma invenção otomana, ela já é antiga, né? E aí eu não vou entrar no mérito da questão da história medieval, mas o que ela englobava? Essa nação, essa Grande Síria, da qual fazia parte, também que fazia parte do Império Otomano, nós vamos ter o que hoje é o sudoeste da Turquia, que é a Anatólia, Alexandreta, Escandarum, que depois, no século XX, vai ser moeda de barganha entre os otomanos e os franceses na formação desse novo contexto, que vai ser o contexto do mandato francês nessa região. E vamos ter a Antioquia, o que hoje é a Síria, o que hoje é o Líbano, o que hoje seria Israel, Palestina, né, com os territórios de Gaza e Cisjordânia, e a Jordânia. Então, nós vamos ter, nesse contexto, né, essa formação que nós vamos ter, que fazia parte do Império Otomano. No século XIX, né, então, nós vamos ter, né, não vou fazer aqui a história também do Império Otomano, mas é sempre bom lembrar que, para se compreender o Oriente Médio, é fundamental, é muito importante, sempre não fazer só a referência, mas compreender o contexto em que se criou, né, em que cresceu esse império. Mas eu vou começar o recorte aqui a partir dos eventos de 1860, que segundo as narrativas, né, dos mitos da imigração, também é bom lembrar que existem os mitos da imigração e que não se sustentam em termos de argumentação histórica por conta da ausência de fontes primárias, e historiadores vão beber nessas fontes. Então, mas é bom lembrar que os eventos de 1860, né, que vão ser marcados pela revolta de camponeses maronitas no Monte Líbano, que era uma região bem próspera, porque até pela dificuldade de acesso ao Monte, as regiões montanhosas dessa Grande Síria, o Império Otomano ele chegava, mas ele também não conseguia administrar pela dificuldade de acesso que lá se tinha. Então, nós vamos ter, em 1860, uma grande revolta marcada pela revolta desses camponeses maronitas contra esses senhores feudais que eram os drusos nessa região. Isso começa no norte, se espalha em todo o país, e aproximadamente de 10 a 20 mil cristãos foram massacrados, e aí abre a porta para a intervenção da França nessa região, a título de protegê-los, mas que também acaba tendo interesse francês em relação a isso, porque essa região poderia ser porta de acesso, por conta da mão de obra mais barata, eles poderiam ali também instalar a indústria da seda, não só o cultivo das amoreiras, como também a própria indústria, as próprias fábricas de seda. Então, isso vai garantir que essa região do Monte Líbano ela tivesse uma autonomia e que vai ser fundamental para o desenvolvimento e também para a entrada do capital estrangeiro, em função dessa indústria da seda, que vai ser fundamental para o desenvolvimento da região e que também, após a sua queda, após a sua crise, começa esse fluxo migratório. Então, um dos mitos da narrativa da imigração que não se sustenta é que foi por conta desses eventos de 1860 que houve a imigração para o Brasil. Não se sustenta porque a primeira grande entrada de libaneses no Brasil ela começa alguns anos depois, em 1886, quer dizer, quase 30 anos
depois dos eventos do Monte Líbano. Mas é importante lembrar que essa região, vou passar aqui, ela vai ter, né, ela vai ser a grande fornecedora de matéria-prima e, consequentemente, ela vai criar uma nova dinâmica social como consequência dessa industrialização. Então, nós vamos ter, nessa região, os habitantes dela, né, eles passaram também, além de trabalharem na agricultura, eles também passam com a instalação dessas fábricas em função... Então, o Monte Líbano passa a ser um fornecedor de matéria-prima para essa indústria da seda francesa. Com ela, vêm essas indústrias francesas, essas fábricas francesas se instalam lá, chegando ao número, posteriormente, a 149 fábricas de propriedade libaneses, todas voltadas para essa indústria da seda. Então, nós vamos ter, com isso, qual é a consequência disso? Então, quando a gente fala que há toda uma mudança dessa dinâmica social e econômica, é justamente porque essa instalação vai trazer, né, vai elevar o padrão de vida dessa população, vai haver um aumento do consumo de bens de consumo por parcela dessa população, né, e vai inserir o Líbano, essa região, num novo contexto econômico, né, no sentido dessa industrialização. É importante também lembrar que essas fábricas, elas também terão a participação da mão de obra feminina, o que vai acabar sendo também um diferencial na medida que, quando a gente vai estudar os movimentos sociais, os movimentos de classe dentro do Líbano, essa consciência de classe que começa no século XIX, por conta que é trazida, né, vem no pacote da industrialização, ela também tem uma participação dessa mão de obra feminina, e que serão estas mulheres que, no final do XIX e início do XX, começam também a levantar a questão feminina na região. Então, eu sempre digo, né, que, nesse aspecto, a mão de obra operária é que faz com que, além da consciência de classe que se instaura na região, também seja instaurada a consciência de gênero, que hoje nós chamamos de gênero, mas que naquele momento não era assim que se chamava. Então, quando se insere essa região, né, toda ela que envolve, que ela vai de norte até mais ou menos o sul, a gente vai ver que também se inserem não só no capitalismo, como também a posse desses bens de consumo inclui essa população numa modernidade, né, no conceito de modernidade industrial que nós conhecemos hoje. E aí, consequentemente, essa região que já está próspera, ela passa a ter prosperidade econômica e autonomia política. Então, a gente vê que é fundamental, né, conhecer a história dessa imigração, é importante conhecer a importância da região do Monte Líbano. E aí, essa região, ela vai acabar sendo, né, 72% da renda da família camponesa provinha não só porque trabalhavam nas fábricas, mas também porque eles eram fornecedores de matéria-prima. Isso acaba trazendo uma prosperidade muito grande. Nós vamos ter também, com isso, depois começa uma crise com a abertura do canal de Suez, que começa abre, né, esse baixo preço do transporte, fazendo essa ligação da Ásia para a Europa. E nós vamos ter que vai ser fatal a entrada da China e do Japão no mercado da seda. Então, a gente acaba vendo aí que acaba tendo uma ausência de uma inserção, né, econômica, ela acaba se acelerando. O Monte Líbano, para a gente ver também, né, essa população que era de 200 mil habitantes, em 1913, ela passa para 414 mil. Então, ela também acaba não só tendo esses habitantes nativos dela, mas também acaba atraindo de fora. Com a queda, né, com essa crise da seda que se instaura, né, que começa
por conta dessa toda essa crise, né? Vamos ter também, começa a crise econômica, vamos ter também as tensões sociais, e mais tarde o contexto da guerra que se desenha para a Primeira Guerra. Ainda não é a Primeira Guerra. Então, esse final do 19, que conta com essa doença, né? Tanto é que o Império Otomano vai ser conhecido como o gigante doente da Europa, que começa já no 19, a entrada desse capital estrangeiro, consequentemente, o Império tentando se manter, haverão tensões sociais, conflitos sectários que vão trazer consequências econômicas muito grandes para a região. Então, a gente vê que o Monte Líbano ele tem um desenvolvimento econômico muito grande, né? Depois ele entra na crise com a entrada da China, e depois nós temos o fim da indústria da seda, e é isso que vai fazer que haja um fluxo migratório muito grande para as Américas, né? Além disso, e mais tarde, né? Então, nós temos uma primeira leva que começa no final do 19, a primeira leva de imigrantes até 18, até 14, há uma parada desse fluxo por conta da Primeira Guerra. Em 18 é retomado, como consequência também, né, desse colonialismo que entra no Oriente Médio a partir dos mandatos, né, tanto britânico quanto o francês, e o genocídio armênio, do qual o Heitor vai falar, também acaba sendo motivador para a imigração do Brasil, né, para o Brasil. E aí o Heitor vai explicar melhor para vocês como é que se faz essa viagem da Armênia, Líbano e Brasil. E por que as Américas, né? Por que esses imigrantes desejavam vir à América? Então, faz parte da narrativa da imigração que eles vinham no escuro. Isso não procede, né? Certamente, porque já se falava nas Américas, né? Eu estou falando como um todo, em algumas cartas de viajantes, e tem também os registros, o diário do Abdelrahman al-Baghdadi el-Dimashqi, com a obra chamada O Deleite do Estrangeiro em Tudo que é Espantoso e Maravilhoso, que data do século XIX. Ele era um líder religioso muçulmano que fica 3 anos entre Rio, Salvador e Recife, e retorna com esses registros. Além disso, nós vamos ter algumas cartas de alguns viajantes, por exemplo, isso é registrado, que a família do Manuel Said, que é um grande filólogo brasileiro, que nasce em 1861, ou seja, muito antes disso, né? Ele é brasileiro, ele nasce aqui no Brasil, essa família já tinha, né, o pai dele era libanês, já se instalara no Brasil muito tempo antes. Então, e a gente sabe que a instalação desses casos isolados vão motivar o conhecimento, o fazer América. Somado a isso, nós vamos ter também a influência dos missionários protestantes que vinham com a ideia de fazer a América, né, a ideia do self-made man, né, de sair de um estado de penúria e se fazer fora de seu país. Esse pensamento ele é introduzido também pelos missionários protestantes que vão atuar na região, principalmente no que hoje nós chamamos de Líbano. Então, esse é o contexto que faz com que esse fluxo migratório comece a partir de 1860, né? Mas o grande fluxo é 1887. Tem também a viagem de Dom Pedro II para o Oriente Médio, e que nos registros dele, a gente parte aqui porque também tem um mito aí que ele havia feito um acordo com o sultão otomano para a imigração. Isso não confere, não há documentação que comprove isso.
O que foi, sim, ele passou por Istambul, depois ele faz o Egito, faz o Líbano, né? Ele faz aquela rota voltada muito para um turismo cristão, que a gente chamaria hoje, e ele fica encantado. Dom Pedro II ele era o orientalista no bom sentido da palavra. Nós temos 3 tipos de orientalismo, né? Esse sentido da palavra, o orientalismo que o Eduardo Said nos fala, da criação do estereótipo do Oriente Médio. Nós vamos ter orientalismo como uma cadeira acadêmica nas universidades americanas, principalmente, e temos o orientalismo, que é o do Dom Pedro II e de outros, que são aquelas pessoas que apreciam, que gostam, né? que têm um carinho, que têm um amor pela cultura médio-oriental. Então, nesse registro, né, ele encontra com algumas pessoas e fala do Brasil com a mesma paixão, que depois ele vai falar do Oriente Médio, e ele passa a ideia de que aqui seria também uma terra próspera. No entanto, a gente também percebe que esse mesmo imperador ele não via, ele dizia o seguinte em alguns documentos, né? Era ir e voltar. Pode ir, mas volta logo. No sentido de que, como ele também estava no final do século XIX, no processo de embranquecimento do Brasil, e para ele interessava, né, ele fazia sim os acordos com a imigração europeia, no caso a italiana, mas com os árabes não há isso. Simplesmente ele vende a ideia de que o Brasil era um país muito agradável, né, e que eles vinham para cá, que seriam muito bem-vindos, e é o que acontece. Começa a imigração para o Brasil, e é com a chegada desses primeiros imigrantes, que vão ser árabes ou turcos.